Olá pessoal, eu me chamo Christian, sou professor de filosofia e hoje eu darei aula para vocês sobre a filosofia socrática e a filosofia platônica. O tema da nossa aula de hoje vai ser Sócrates e a ironia e Platão e o mundo das almas. O filósofo Sócrates, ele nasceu em Atenas e é considerado um marco na história da filosofia grega. Por incrível que pareça, ele não deixou nada escrito, mas os seus ensinamentos foram registrados pelos seus discípulos. Sócrates foi um filósofo que, por excelência, viveu aquilo que refletia. Ele vivia segundo as suas reflexões. Ele ensinava a busca pela verdade. E o saber filosófico dele era desenvolvido nas praças da Grécia Antiga. Ele ensinava a buscar a verdade e que essa verdade deveria manifestar-se como um juízo universal, moralmente válido e que deveria dirigir a vida e a conduta pessoal e política de cada um. Para o Sócrates, conhecer era saber por conceitos. E ter o conceito de alguma coisa era definir essa coisa pela própria essência ou pela própria natureza. Ele tinha um questionamento principal, que era o que é a essência do homem. E por meio dessa questão, ele fundamentou a própria filosofia, com base no autoconhecimento, e desenvolveu-a em diálogos críticos que foram divididos em dois momentos: a ironia e a maiêutica. A ironia é uma ferramenta muito interessante usada na filosofia do Sócrates. A palavra ironia, ela do grego, significa perguntar fingindo não saber a resposta. E a ironia, ela funcionava como uma espécie de pegadinha aplicada por uma causa mais nobre, que era desconstruir ideias falsas ou mal elaboradas. No nosso mundo atual, que está coberto de fake news, uma dose de ironia cai muito bem, principalmente em situações que colocam em risco a nossa vida e a nossa democracia. A ironia funcionava como uma espécie de pegadinha e era aplicada, como a gente bem deixou claro, por essa causa mais nobre. O Sócrates ele ia fazendo perguntas bem elaboradas até quando essa arrogância intelectual se dava por vencida, aonde essa pessoa, descoberta na sua ignorância, deveria admitir a própria falta do conhecimento e se abrir para uma reflexão mais bem construída. Tem uma frase dele muito interessante: só sei que nada sei. E essa frase, atribuída pelo seu discípulo Platão ao filósofo Sócrates, era o passo inicial de um processo que ele chamará de maiêutica, parir ideias. Em grego, a palavra maiêutica é identificada inclusive com a arte das parteiras. Na visão do Sócrates, o filósofo era uma espécie de parteiro, mas não de pessoas, mas sim de ideias. Sócrates também teria tomado como referência uma frase gravada no oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. E por meio dela, ele construiu uma filosofia pautada na honestidade intelectual e no respeito a si próprio e às outras pessoas. Nascido em Atenas, contemporâneo a Sócrates, o seu discípulo Platão foi considerado mais célebre entre os discípulos do filósofo Sócrates. Ele estabeleceu uma escola chamada Academia, que era considerado um centro de formação política e de pesquisa científica do mundo grego antigo. Filósofo sistemático, ele fundamentou as ideias dele em três grandes frentes: o ser, o conhecer e o agir. Para compreender a filosofia platônica, é necessário primeiramente compreender a teoria das ideias. Segundo Platão, há dois mundos: o sensível e o inteligível. O mundo sensível é o mundo das sombras, das aparências,
das sensações, das crenças ou opinião. O mundo ao qual se tem contato pelos sentidos é o mundo de um fluxo eterno, de mudanças eternas. No mundo sensível, nada é para sempre. O mundo inteligível é o mundo das essências, das verdades, o mundo ideal. E o Platão demonstrou em uma teoria que se encontra em um livro dele chamado A República, uma ideia bem clara sobre esse mundo inteligível e esse mundo sensível. Imaginemos que a humanidade estivesse presa no interior de uma caverna, de costas para a luz e de frente para uma parede. Só é possível ver sombras, projeções de uma realidade que está fora da caverna e que é projetada pela luz que entra na caverna. Ao ver as sombras, e até por não conhecer os objetos que a projetam, as pessoas pensam que aquelas projeções representam a realidade. O verdadeiro conhecimento, em síntese, só seria possível quando os verdadeiros objetos fossem acessados. E como fazer isso? Em um primeiro momento, ao perceber o equívoco, e com isso, por meio do rompimento das correntes que impedem de ver a entrada da caverna. Liberto, o homem ele teria de se acostumar à própria visão a essa realidade verdadeira. Para orientá-lo, Platão diz que em um primeiro momento é necessário olhar as estrelas à noite e depois as imagens refletidas nas límpidas águas, até que possam, enfim, observar o sol, o sumo bem, a fonte de toda a sabedoria. E esse caminho, evidentemente, passa pela reflexão filosófica sobre as coisas do mundo e do ser. Espero com isso ter colocado para vocês uma síntese do pensamento dos filósofos Sócrates e Platão. Estarei disponibilizando agora para vocês, lá no site, a nossa atividade. Agradeço mais uma vez pela presença de todos. Forte abraço, fiquem em casa e até a próxima, gente. Tchau.